Pessoas incríveis contam suas histórias por aqui. Estamos gravando mais um episódio para o Conversa em Movimento. E hoje eu tenho o prazer de receber o navegante M. Fala um pouco de você para a gente te conhecer um pouco. Tenho 50 anos, minha família de mineiros, moro no Mato Grosso, nasci no Mato Grosso, já morei em casa que não tinha parede, só coberta de sapê. É mesmo, cara? Tem essa lembrança viva? A gente morava na beira de um rio, no sítio, e naquela época era costume as queimadas, né, para renovar o pasto. Quando o pessoal colocava fogo no pasto, a gente começava a jogar rábio em cima da... Assim, pra não queimar a casa. Olha, para não queimar o sapé, se voasse uma família daquela, já era a casa. Tipo, uma infância difícil, pobre, divertida, né, no sítio, você tem liberdades. Você vive, né? A vida no sítio é diferente, né? E aos 9 anos a gente foi pra cidade, eu tinha que estudar, era muito longe, meus irmãos já eram mais velhos, tinham de bicicleta e tal, mas eu era muito pequeno. E aí meu pai, já cansado daquela vida, resolveu mudar pra cidade para que eu pudesse estudar. Fui pra escola, já entrei tarde na escola, né? E aí aos 16 anos eu fui pra Cuiabá pra morar sozinho, estudar, na época era no segundo grau, né, no ensino médio. E como que foi essa experiência de morar sozinho aos 16 anos? Tem algum momento que você lembra que foi muito difícil? Acho que tem vários, né? Mas tem algum que você lembra? Vários. Eu fui pra Cuiabá, cheguei, não tinha nem documento, eu não tinha. Aí fui pra Cuiabá, fiz meus documentos todos. Morando numa república, eu tinha um colega que trabalhava com farmácia. E ele falou, vou levar você lá na farmácia amanhã pra conversar lá com o patrão. Eu desci, no trabalho. Foi no mesmo dia, comecei a trabalhar. Ele e a esposa, os dois farmacêuticos, eles recém-casados e foram para o Mato Grosso, montaram uma farmácia. Nossa, e estão lá até hoje, né? A maior farmácia foi Passo. E eu trabalhava durante o dia e fazia o primeiro ano, o segundo grau, né? Primeiro ano do ensino médio, à noite. E aí, no final do primeiro ano, cara, meu pai morreu. Era um dia de prova, alguém veio lá da secretaria e me chamou. Essa hora é uma hora difícil. E pra onde o navegante tu se movimentou, cara? O que isso representou na tua vida? Fui pra casa, pro velório. Meu pai morreu. Meu pai infartou, mas foi dentro de um rio pescando. E aí demorou lá quase 70 horas. Eu participei lá dessas buscas e todo esse processo aí extremamente doloroso, né? Voltei, sempre tive muitos anjos da guarda aí pelo caminho, né? O dono da escola que eu estudava, o seu Acomerx, ele criava cavalos de raça e aí ele precisava de alguns suplementos que na época não existia. E ele um dia falou comigo, você trabalha na farmácia, não consegue arrumar para mim lá pela farmácia? E aí ele comprava algumas coisas e entregava para ele, né? Sim, pela farmácia de manipulação humana, mas acabava utilizando lá os animais dele. E aí ele disse, aqui na escola, quem passa no vestibular ganha bolsa. Eu estava numa pindaíba desgraçada, não estava conseguindo pagar mais a escola, sabe? Porque a escola pública no Mato Grosso era muito ruim. Sabe onde eu moro? Sim. Modelo. As escolas têm piscina olímpica. É mesmo? Você não sabia? As escolas privadas têm enorme dificuldade para competir com as públicas. Competem em nível de ensino, de quantidade de professores, né? Mas em estrutura é difícil. Pagava a escola particular por isso, porque a escola pública era muito ruim e eu sabia que eu não teria condições de competir com ninguém no vestibular, na época era vestibular, não era Enem. Quer dizer que você já tinha mirado um alvo. Eu já tinha mirado um alvo. Trabalhando na farmácia, eu acabei conhecendo médicos, né, que visitavam a farmácia, que iam lá, acabei me familiarizando com fórmulas magistrais. Sim, sim. E aí o senhor Comércio me fez essa proposta, que passa no vestibular ganha bolsa. Então, no segundo ano, eu prestei vestibular, passei, ganhei bolsa, virei bolsista do colégio. Até aí nenhuma novidade pra mim, tá? Eu sabia que isso ia acontecer. E aí eu queria fazer medicina, então na época existiam os vestibulares no meio do ano, né? No meio do terceiro ano eu já prestei vestibular para medicina. Então passei, mas fiquei bem colocado.
No final do terceiro ano eu prestei novamente, fiquei em 61ª, 40 vagas. Quase, foi perto. E aí tinha um grupo de professores saindo desse colégio, montando um colégio deles, e me convidaram para fazer cursinho lá e ser bolsista. Eu fui. E aí no final desse ano de cursinho eu passei no vestibular, passei em vários vestibulares. Acabei chegando até Cuiabá porque a minha família ainda estava no Mato Grosso. Só um irmão meu tinha vindo embora para São Paulo, mas os outros 3 irmãos e minha mãe ainda estavam no Mato Grosso. Eu acabei ficando em Cuiabá. Passou um filme, cara. É isso que eu tô pensando. Isso que eu tô pensando aqui. Você lembrou do teu coroa? Então, velho, tipo, queria que aquele cara tivesse Eu aqui. jamais imaginei. Formado. Independente da área, né, cara? Independente da área. Jamais. E aí, Eu cara? me lembro quando eu fui fazer vestibulares, tinha um professor de história, cara, ele me deu passagem de ida e volta para fazer vestibular para a Federal do Amazonas. Cara, todo mundo te patrocinou também, né? Todo mundo enxergava talento ali, né? Eu era um aluno que se descontava, né? Sim. E aí as escolas, né, o pessoal tinha que passar por melhores cursos, era uma propaganda para a escola. Total. Ainda hoje, né? E aí esse cara me pagou as passagens para fazer o vestibular da Federal do Amazonas e eu fui, a gente ia pro Porto Velho e atravessava o Rio Madeira de balsa e ia até o Maitá. Uma odisseia isso aí, né? O Maitá é uma cidade que fica a 200 km, fica no Amazonas, mas fica a 200 km de Porto Velho, então é um acesso mais fácil ali por Rondônia e o estado do Amazonas grande, eles centralizavam a prova do vestibular justamente para facilitar o acesso, né? E aí eu fiz em Maitá a prova. Passei também, mas eu me lembro que na última ida eram 2 fases. Na segunda fase, na volta, eu passei fome, eu não tinha dinheiro. Acabou o dinheiro, o último dinheiro que eu tinha, eu comi um caldo de feijão no posto de combustível lá em Porto Velho. Cara, e de Porto Velho a Cuiabá eram 7 horas. Que isso, cara. E aí já estavam saindo os resultados, né, cara? E tinha um colega que estava tendo, conhecia, mas ele tinha passado lá na UFPT em Cuiabá, ligou pra família falou que ele tinha passado e tal, e ele já tava fazendo festa, mas eu não tinha ninguém nem pra eu ligar pra saber se eu tinha passado ou não. Então, eu tava ali perdido, não sabia se eu tinha passado ou não, eu tinha passado também. Mas Vamos lá! eu não sabia, eu lembro que a gente o ônibus parou numa churrascaria em Ouro Preto, e eu fiquei dentro do ônibus, cara, não tinha dinheiro, fiquei dentro do ônibus, e aí o pessoal desceu, ele voltou falando que a carne era muito ruim. Devia ser mentira dele, né? Desgraça. Eu com a fome dessa aqui, você falando que a carne tá ruim, cara. Até hoje eu falo isso pra ele. Mas enfim, aí eu cursei medicina na UFMT. Sim. Me formei em 2002. E Ficou de dependência em alguma matéria? Foi difícil? Nunca? a UFMT tem a média é 5, né? Pra você passar tem que ter 5, mas a média é 7. Com média 7 você passa sem nenhuma dependência, sem prova final. E aí, quando você passa acima de média 7, você passa com louvor. Quem termina a faculdade com louvor, sem ter nenhuma matéria de dependência e tirar todas as notas acima de 7, não precisa necessitar. Então tu passou com louvor. Na hora que chama para pegar o canudo, ele chama o nome. E ainda faz questão de... Alguns alunos passam com louvor. Cara, que bacana, hein? E a tua mãe tava lá, cara? E conta da tua mãe também. Você também perdeu a tua mãe nesse processo, cara? Perdi minha mãe 2 vezes. Você perdeu sua mãe 1 ano antes de se formar. 1 ano antes. A minha mãe teve um câncer sério. Minha mãe se foi. Ela já estava morando aqui em São Paulo, Campo Jordão. Esse meu primeiro irmão que veio lá antes do meu pai falecer ainda, esse meu irmão veio aqui para São Paulo. E depois de 97, 98, fui trazendo todo mundo. Veio todo mundo. Cara, tá todo mundo aí hoje. Menos você. Menos eu.
Eu já percebi que, Santo Antônio, outros 3 irmãos em Taubaté. eu já percebi que você segue, ao mesmo tempo que tá ali com a família, você não tá, né? Você tem seu próprio curso na vida aí. Sempre assim? Sempre foi assim. E quando você falou na farmácia, você via os médicos e tal, imagino que vocês interagiam ali. O que você. Onde você foi tocado? O que te inspirou para você escolher a medicina? Foi dinheiro? Naquela época, dada a circunstância que você veio, a partida do teu pai, a vontade talvez de mudar a história da vida da tua mãe, dos teus irmãos, ajudar a tua família. Foi dinheiro? Foi só dinheiro? Também foi dinheiro? Te inspirou, cara, nessas pessoas que você interagia na medicina a ponto de você querer seguir esse caminho? Cara, eu sempre fui muito orgulhoso. É mesmo? E a medicina era algo que todos falavam que para mim era impossível. Caraca, meu irmão, é sério? Por causa de grana, né? Por causa de grana, por causa Estrutura familiar. estrutura, dificuldade, né? Grau de dificuldade para se passar no vestibular. Pra você ter uma ideia, Mato Grosso formava 40 médicos por ano, Mato Grosso inteiro. O aluno que tinha acesso à medicina era um aluno diferente. Que tinha capacidade de estudo, que tinha uma capacidade de discernimento, de raciocínio diferenciado. E você já tinha tudo isso também, né? O que você não tinha, você criou. Exatamente. Eu imagino. Exatamente. Aí nessa época, eu conhecia a pobreza e eu conhecia onde eu queria chegar. Então eu já tinha minha trajetória desenhada na minha mente. E quem que você trouxe desse tempo, cara, até hoje, assim? Você não se esquece, talvez esteja vivo também, e te ajudou muito. Se você pudesse agradecer a todo mundo que teve no teu caminho, em uma pessoa. Acho que o meu irmão, esse cara, ele foi para Cuiabá antes de mim para estudar. E aí eu morei pouco tempo com ele, depois ele casou, mas esse cara foi quem possibilitou ir para Cuiabá. Para dar um destino na minha vida. E aí, todo o restante do caminho apareceu, eu olhei e falei, é esse. Que bom, cara, que bom. Você tá contando aí, tô lembrando de uma música, né, Bigante, do Nando Reis, que ele fala, é bom olhar para trás e se orgulhar da vida que podemos e soubemos fazer. Quando você olha para trás, você acredita em tudo que você conquistou, cara. Cara, O que você sente quando você olha para trás? Não vai chorar não, senão eu vou chorar também. Aqui já saiu uma lagriminha quando você falou do seu pai naquela hora, rapaz. Esse negócio aqui é... Gente, eu não sei se vocês estão percebendo, mas tá sendo uma delícia gravar uma conversa em movimento. Desde o início eu falei que ia ser sério, não ia gritar, não ia BCD, não ia chorar, não ia dar risada. Mas é impossível. Se eu ouvir uma história como a desse brasileiro, ele não é americano não, tá? Nem japonês, nem chinês, ele é brasileiro. É impossível a gente ouvir e não se emocionar. Talvez você que está me ouvindo aí também passou por momentos como esse momento que meu convidado do Navegante Game está narrando. E é um homem que acredita no Brasil, no brasileiro. Eu queria que você deixasse uma mensagem até o momento da gente se reencontrar para quem nesse momento não tem nada. Talvez nem um sonho. Porque você ainda tinha um objetivo, um sonho que apareceu logo depois que você se empregou. Queria que você deixasse uma mensagem, sabendo que não é fácil. Nada é fácil. Eu queria que você fizesse isso, cara, porque claro que a tua história já é uma mensagem, né? Pelo menos esse pedacinho que a gente ficou sabendo aqui. Mas o que você falaria para alguém que nesse momento não tem nada, mas ainda tem saúde? olha, meu amigo, é aquilo que você me pediu quando eu olho para trás, né? Não existe limite para ninguém, desde que você se dedique ao que você faz. Não importa onde você está e onde você queira chegar.
se você se dedicar, se você for resiliente, se você tiver persistência, você vai chegar. Olha, eu queria muito te agradecer por ter cedido um pouco do teu tempo, do teu know-how, da tua experiência, lamentar pelas perdas irreparáveis e desejar pra você, meu amigo, pra você, desculpa, não vou desejar sorte, não. Vou desejar muito desafio. Você é um cara movido a desafio. Você não vai conseguir fugir disso nunca. Nunca. Você aposenta, não posso. Não dá pra aposentar. Ah, ficou bilionário, tá? Não vão ter que ficar tri agora, porque você é um cara movido a desafio. Eu sou combustível. Entendeu? Então, foi um prazer, cara, te conhecer. Eu acho que não era por acaso e o fato de ter cruzado contigo, meu amigo, enriquecedor, tá?